Nesta manhã, eu quero te convidar para que a gente estude um pouquinho sobre a questão de ser um cristão e as vantagens e desvantagens de ser um cristão. Eu vou usar a ferramenta do PowerPoint, porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, fica mais gravado. Então, agora, eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntas, algumas reflexões que a gente vai fazer em cima do estudo desta manhã. Não está passando aqui? Estava desligado. Ok. Eu queria que você pensasse nessa questão que eu estou colocando aqui para você. É uma perda de tempo ser um cristão? Vale a pena ser cristão? Ou será que é uma perda de tempo? Ou ser cristão já tem alguma vantagem aqui, agora, no momento que nós estamos vivendo aqui? Enquanto estamos aqui deste lado do Rio Jordão, né? Não do outro lado que a gente anseia chegar no Porto Seguro, que é a nova terra. Existe alguma vantagem por ser cristão hoje? Sabe? E tem esse questionamento também que eu queria que você pensasse. Muitos perguntam para que serve a religião? O que dizem as pesquisas sobre os efeitos da religião na vida da pessoa? Nós vamos tentar responder esses questionamentos hoje, um pouquinho deles, no sermão, na reflexão que eu quero que você acompanhe comigo nesta manhã, meu irmão. Vá até Salmos, Salmo de número 73. Ali, esse salmo ele é intrigante. Eu dividi ele de uma maneira didática, depois você poderá, com calma, ler ele inteiro. Mas o salmo é uma conversa do salmista com Deus, questionando, perguntando e falando com Deus sobre o porquê, na ideia dele, na cabeça dele, os ímpios tinham mais vantagens do que os justos. E isso trazia, vamos dizer, dava um nó na cabeça dele. Vamos dar uma olhada aqui que eu coloquei de uma forma mais didática aqui depois de ler. No verso 2 e 3, por exemplo, aqui é na nova tradução na linguagem de hoje. No verso 2 e 3 está escrito assim, o salmista conversando com Deus. Quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Aí já dá uma reflexão interessante, né? O salmista, ele abriu o coração para Deus e falou realmente o que ele estava sentindo. E ele disse assim, Senhor, quando eu olho às vezes para o ímpio, eu fico com inveja dele. E talvez você e eu já tenhamos sentido inveja dos ímpios também. Uma prosperidade, às vezes com saúde, com dinheiro para viajar. E quem sabe eu e você, em algum momento, até sentimos inveja. A gente não fala, mas o salmista falou. Quando eu vi como os ímpios estavam indo bem, eu falei, poxa vida, estou com inveja deles. Isso foi no verso 2 e 3. Mas olha, na continuação, o salmista diz assim, os maus não sofrem, verso 4. Eles são fortes, cheios de saúde. Outra questão aqui, verso 5, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Está aí no Salmo 73. Agora veja, irmãos, quando a gente começa a analisar o dia a dia, a vida, e de certa forma o salmista ele tem razão, irmãos. Pense um pouquinho comigo, friamente. Eu me lembro de um vice-governador, um vice-presidente, gente, como é que era o nome dele? Agora eu não vou lembrar, eu lembro da fisionomia dele, que ele tinha câncer aqui no Brasil. Ele era vice-presidente do Lula. E ele passou 15 anos da vida dele lutando com câncer. Só que como ele era uma pessoa rica, ele tinha tratamento. E o câncer dele, irmãos, em pessoas pobres, a pessoa não dura mais do que 1, 2 anos. Então, na verdade, algumas questões, a riqueza acaba aos olhos do mundo, nessas questões lógicas, trazendo alguma vantagem. E o salmista estava tocando nesse ponto. Eles não sofrem como os outros sofrem. Não quer dizer que
o rico, que o ímpio, aqui no caso, ele não sofra. Mas ele está dizendo assim, quando a pessoa tem dinheiro, ele sofre um pouco menos, né? Ele tem tratamento, ele corre atrás. Esse dia eu vi alguém comentando assim, é muito fácil para o nosso presidente falar que a pandemia, que o Covid é uma gripezinha. Ele tem um monte de médico lá cuidando dele. Ele fez não sei quantos exames que a população, a maioria, não consegue fazer uma, porque é muito cara. Então, tem essas vantagens, e é sobre isso que o salmista está falando. E no verso 12 ele diz assim, os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Quando eu li esse verso, eu lembrei, alguns dias atrás, no G1, apareceu o número de crescimento de riqueza em meio à pandemia. E por incrível que pareça, os ricos ficaram mais ricos. Eu não sei se você percebeu essa informação no G1, em algum canal de comunicação aí. Os ricos ficaram mais ricos na pandemia, irmãos. E aí o salmista, lá atrás, ele fazendo essa análise. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. E ele estava ali reclamando com Deus. E no verso 13, Salmo 73, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Olha o raciocínio dele. Ele faz uma análise dos maus, ele faz uma análise dos ímpios, ele vê toda essa prosperidade, essa benesse, essas vantagens que os ricos têm, ele tem inveja dos ricos, e lá no verso 13 ele fala assim, Senhor, eu me esforcei tanto para ser um cristão, para ser puro, para fazer a tua vontade, e parece que não teve vantagem nenhuma nessa história, não adiantou nada. Eu acho que o salmista, ele está sendo o porta-voz de muitos cristãos, sabia? Que reclamam com Deus desse jeito aí. Mas o salmo não termina aqui. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs o Senhor me castiga. Olha como é que ele fala. Ele fala que os justos e ímpios, injustos e ímpios, os maus, prosperam, têm saúde. E aí, no contraponto, ele diz assim, ó, e para mim, Senhor, o que o Senhor tem me dado? O Senhor me castiga toda manhã. Parece uma pessoa meio revoltada com a religião, né? E aí, eu coloquei aqui ainda o verso 16. Então, eu me esforcei, o salmista diz, Senhor, eu fiz uma força, um exercício, uma reflexão para entender essa história, para entender essas coisas. Mas é muito difícil para mim, porque que o ímpio se dá bem e eu, todas as manhãs, eu acordo e o Senhor me castiga? Fiz uma força tremenda. E na sequência ele diz assim, quando eu fui ao teu templo, verso 17, eu me esforcei, né? Aí quando eu fui à igreja, quando eu fui à tua presença, quando eu fui no teu templo, eu entendi o que acontecerá no fim para os ímpios. Irmãos, aqui tem um ponto que eu queria que você pensasse comigo. Eu coloquei aqui, e no verso 19 ele diz assim, eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Então, olha o raciocínio do salmista. Os justos, os ímpios, os maus têm vantagem aqui e tal, mas eu entendi, quando eu fui na igreja, estudei, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6, ali o verso, capítulo 15, verso 6, ou outras profecias que falam da destruição dos ímpios, aí eu entendi, tudo bem, eu vou sofrer por aqui, mas lá no final, lá no fim, o ímpio vai se dar mal e o justo vai para o céu. Mais ou menos isso que ele estava pensando, e o que a maioria de nós pensamos também. Mas veja, irmãos, tu me guias com teus conselhos, e no fim me receberás com honra. Então ele fez o contraponto. Na cabeça do salmista, o ímpio hoje tem vantagem, mas no final ele vai receber o castigo eterno. O justo hoje sofre, mas no final ele vai herdar ali, né? O Senhor vai me receber com honra. Do que ele está dizendo? Eu vou para o céu e tudo vai terminar bem. Por enquanto, é isso que eu tenho. Dá uma olhadinha aqui, eu coloquei aqui didaticamente. Olha a lista de benesse dos ímpios e a lista do justo no Salmo 73. Os maus não sofrem, são fortes, cheios de saúde, não têm aflição, têm muito, cada vez mais ricos. Isso é o que o Salmo diz, o salmista. E os bons?
Ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, todas as manhãs me castiga. Não é um cenário muito bonito, né, irmãos? Mas, na verdade, esta compreensão que o salmista no final ele diz assim, quando eu fui à casa do Senhor, quando eu estudei a palavra do Senhor, eu entendi que lá no fim, e aí vem uma questão, irmãos, será que nós realmente, como cristãos, temos que nos apegar a este tempo que o salmista coloca? A ideia do salmista no final foi assim, cristão, se conforma, aqui na terra você vai sofrer, mas no final você vai para o céu. O ímpio vai se dar bem mesmo. Praticamente é isso que ele está dizendo. E a minha pergunta hoje na nossa reflexão é, tem alguma vantagem hoje, aqui, agora, enquanto estamos deste lado do rio, enquanto estamos remando por Porto Seguro, em ser um cristão adventista do sétimo dia? Ou realmente a gente tem que ficar com essa ideia de que quando eu chegar lá no final eu vou receber a recompensa? Bom, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Lá no futuro, o salmista diz que os maus serão destruídos e os ímpios, os maus serão destruídos e os bons herdarão, receberão ou serão recebidos por Deus com honra. Mas lá no futuro. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ajuda a entender um pouquinho sobre se há vantagem em ser cristão aqui na terra. Eu quero que você acompanhe comigo. Um dia o apóstolo Pedro, como vocês estão vendo aí nessa figura ilustrativa, chegou perto de Jesus e Pedro era aquele discípulo que era extrovertido, falante, e ele sempre estava perguntando alguma coisa para Jesus sem vergonha de perguntar. E um dia ele usou o seguinte argumento, que é o argumento às vezes meu e teu e de alguns cristãos. Ele teve a coragem de chegar perto de Jesus e falar assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu deixei minha rede, eu deixei meu barco, eu deixei minha faculdade, eu deixei meu emprego, eu deixei minha esposa, eu deixei minha família, larguei tudo para te seguir. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que o Senhor vai me dar em troca por tão grande sacrifício que eu fiz, farei e estou fazendo? Não é o questionamento de algumas pessoas? Senhor, ok, eu vou te dar a minha casa como oferta, eu vou te dar o meu tempo como oferta, mas o que eu vou ganhar em troca? Você vai ganhar a cura do câncer. É mais ou menos as barganhas que algumas denominações estão dizendo que Deus está fazendo. E Pedro está perguntando isso. Senhor, eu larguei tudo, eu dei tudo para o Senhor, para te seguir. Diz para mim, Senhor, o que eu vou ganhar com isso? Na sequência, Jesus diz o seguinte, ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, olha, eu deixei em amarelo, destacado essa palavra regeneração, porque preste atenção como Jesus responde a Pedro. Pedro, igual o salmista, ele está dizendo, poxa, eu faço toda a vontade de Deus, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. E Jesus responde para Pedro assim, Pedro, quem me segue na regeneração, sabe o que ele vai ganhar? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você vai receber 100 vezes tanto e ainda herdará a vida eterna. A grande questão aqui é, igual no Salmo 73, Jesus jogou para o futuro, porque quando ele fala regeneração, do que Jesus está dizendo aqui? Na regeneração, na volta dele. E para especificar o tempo em que Pedro receberia a recompensa, ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, você vai receber 100 vezes mais, você vai receber a vida eterna. Então Jesus disse para Pedro o seguinte, Pedro, aguenta firme aí, tá? Porque a sua recompensa é lá na frente, é lá no futuro. E muitas das vezes nós temos vivido a nossa vida cristã sempre pensando que aqui na terra o cristão foi feito para sofrer, ele não tem vantagem, mas quando chegar lá na frente, lá no futuro, essas promessas se cumprirão e a gente vai para o céu e finalmente então seremos felizes.
por enquanto aqui a gente vai ser infeliz, sofredor, carregando as cargas, as marcas de Jesus. Isso é verdade? Também é verdade, mas não é somente a verdade. Existem na palavra de Deus coisas que a gente precisa pensar um pouco mais. Eu queria que você pensasse nesse ditado popular muito conhecido aqui no Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta nesta manhã, meu irmão, você que está aí na sua casa assistindo. Você já viu esse ditado? Aqui se faz, aqui se paga. E quando a gente vê o cenário de uma pessoa má se dando bem, a gente pensa, será que esse ditado está certo? E o inverso também. Uma pessoa que é fiel a Deus, vai à igreja, procura viver uma vida cristã, reconhece a sua pecaminosidade, se coloca nas mãos de Deus para ser transformado e sofre. Está em cima de uma cama doente, uma doença crônica. Aqui se faz, aqui se paga. Já viu gente falando assim, o irmão está doente, igual os discípulos. Eu sempre lembro disso e me lembro dos discípulos caminhando com Jesus e viu um homem cego. O que eles perguntaram? Senhor, alguma coisa ele fez, né? Tá pagando, né? Está pagando pelo que fez. Ou se não foi ele, foi o pai e a mãe dele. É castigo de Deus. Você já viu esse tipo de raciocínio? Às vezes um cristão ele está sofrendo, vem um outro cristão para ajudar ele e só atrapalha, porque ele diz assim, irmão, tem algum pecado escondido aí, é alguma coisa que você está fazendo, tem alguma coisa errada. E aí vem exatamente esse conceito desse ditado popular. Você fez alguma coisa, você está pagando. Aqui se faz, aqui se paga. Mas, irmãos, eu queria que você pensasse na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e aplicasse esse ditado popular na vida de Jesus. O que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, encarnado como um ser humano, vivendo entre nós? Gosto demais do texto de Atos, capítulo 10, 38, que resume para mim o ministério de Cristo aqui na terra. Vamos ler? Jesus de Nazaré, ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Jesus andou aqui na terra fazendo o quê? O bem. Libertando as pessoas do cativeiro do diabo. Mas o ditado não diz, aqui se faz, aqui se paga? O que Jesus fez? O bem. O que Jesus colheu pelo que ele fez aqui na terra? Bom, você poderia raciocinar em Isaías 53, que diz, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, eu queria que você pensasse comigo, o raciocínio que alguns montam, que acaba virando um paradoxo, é assim, Jesus fez o bem, andava fazendo o bem, e colheu uma cruz. Mas como assim? Aqui se faz, aqui se paga. O grande problema, irmãos, que a cruz do Calvário não foi o que Jesus colheu ou colherá pelo fruto do seu penoso trabalho. No próprio livro de Isaías, neste mesmo capítulo 53, diz qual é a recompensa do Senhor Jesus. Lá no verso 11 diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, aonde Jesus vai colher o fruto do seu penoso trabalho? Aqui na terra. Então, irmãos, esse ditado, aqui se faz, aqui se paga, eu acredito nele. Por quê? Porque Jesus fez o bem aqui na terra. Mas a morte dele não foi o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho de Jesus será os salvos que ele recolherá na sua vinda. Aonde? Aqui na terra. Ele fez o bem aqui na terra, ele vai colher o fruto aqui na terra. Irmãos, as benesses que os ímpios recebem hoje, que a gente olha e diz assim, poxa, o cara é ímpio, bebe cerveja, trai a mulher, faz falcatrua no trabalho e está aí cheio de saúde, tudo bem com ele. Irmãos, essas coisas que ele está recebendo não é a recompensa final que ele tem. E aonde que ele vai receber? Aqui na terra também, porque aonde que os ímpios serão destruídos? Aqui na terra, na segunda vinda de Cristo.
Então aqui se faz, aqui se paga. O que você está sofrendo hoje como cristão, às vezes, também você vai receber a recompensa aqui na terra. Porque quando Jesus voltar, nós vamos habitar essa nova terra. Então aqui se faz, aqui se paga, só que não é agora. Agora, por outro lado, irmãos, eu também defendo a ideia que se você é um cristão fiel, faz a vontade de Deus, você tem muitas vantagens aqui e agora sobre aquelas pessoas que são ímpias. Em 2005 eu estava lendo um artigo no jornal O Globo e ali o articulista estava falando sobre um estudo, uma pesquisa muito interessante sobre os cientistas empiricamente fazendo acompanhamento longitudinal de pessoas cristãs e vendo o resultado na vida da pessoa do que as vantagens de ser cristão efetivamente na vida de uma pessoa. E olha, eu quero compartilhar com vocês o que ele viu, essa pesquisa. Eu não vou botar todos os dados, eu escolhi alguns porque ela é bem ampla, mas ali dizia, por exemplo, que os religiosos se consideram mais felizes. A participação religiosa influenciava a avaliação da própria felicidade. Como é triste, irmãos, perceber alguns cristãos que não têm o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, chamado alegria. Não combina cristão com tristeza, com cara carrancuda. É verdade que a gente passa por algumas privações, mas tem gente que é triste como estilo de vida. O cara nunca é feliz, irmão. Nada faz ele dar uma gargalhada. Aliás, eu acho que a gente tem um problema conceitual na igreja adventista, porque algumas pessoas acham que ser feliz é pecado. Porque, por exemplo, na igreja não pode rir. Você já percebeu que na igreja a gente não tem nenhum momento da gente dar uma risada juntos? Eu me lembro que um dia eu fiz um encontro de casais e era num hotel. E tem um pessoal que eu conheço ali da igreja do Capão Redondo, que eles fazem algumas esquetes para casais. E eu já os levei 2 vezes em encontro de casal. Sabe por quê? Porque a gente faz aquele encontro de casal, aquela coisa pesada, fala um monte de coisa para o casal melhorar o relacionamento. E eu falei assim, eu queria que os casais rissem juntos. Aí, num momento do programa lá, num domingo de manhã, vem esses caras fazer palhaçada para a gente rir. Mas como é bonito ver o esposo e a esposa rindo de chorar juntos. E na igreja a gente não tem momento de alegria. Parece que tudo é sisudo, tudo é fechado, tudo é solene. A gente confunde solenidade com tristeza. E não é. E aqui tem essa questão. Os cristãos foram avaliados, ou os religiosos, como pessoas mais felizes. Os religiosos vivem menos ou mais. Essa pesquisa disse o seguinte: com relação à morte, algumas pessoas ficam muito ansiosas com a morte e outros pouco. E é interessante que a gente está vivendo num tempo agora de pandemia, isolamento social, que as pessoas estão muito ansiosas e com medo de morte. E diz assim, o impacto sobre a probabilidade relativa de morte era significativo. Os religiosos viviam mais tempo e morriam menos, 36% comparado com aquele que não era religioso. Menos, 36%. Outra coisa que me chamou a atenção, os cristãos têm uma baixa taxa de suicídio. A religiosidade e a frequência da participação na igreja diminuíam as ideações suicidas. Os mais religiosos pensam menos em suicídio. Agora, vem um alerta aqui para a gente, irmãos. Os cristãos também pensam em suicídio. Se ele tiver cometido de uma depressão, que é uma doença que tem que ser tratada, que tem que ser cuidada. Mas pensam menos. Mas é algo interessante, a vantagem de ser cristão aqui e agora. Uma outra diz assim, religião e saúde. Uma pesquisa no Canadá mostrou que renda, educação, ter amigos no trabalho e participar de atividades religiosas foram as variáveis que mais beneficiavam a saúde. E aí, na sequência, diz assim, o sistema imune das pessoas que vão frequentemente à igreja é mais estável. Teve época onde mais se fala de imunidade do que esta agora, com a Covid,
todo mundo preocupado em fazer atividade física, alimentar, dormir, porque precisa ter um corpo forte. Mas a questão da religiosidade, de ter uma fé, também afeta o nosso físico. Nós somos físico, mental e espiritual, está tudo interligado. A fé ajuda na saúde. Que interessante esse estudo. Parte dos efeitos da religião se deveu à melhoria dos hábitos. E olha que interessante, irmãos. Olha só esses 3 itens que foram colocados aqui nessas pesquisas científicas. Proporcionalmente, aqueles que vão sempre à igreja deixaram de fumar mais, se exercitaram mais, e o terceiro item que me chamou a atenção, né, que é a área que eu gosto de trabalhar. Permaneceram casados. 3 condições que protegem a saúde e a vida. 3 condições que protegem a saúde e a vida. Então, no Jornal da Ciência, essa matéria que saiu no jornal O Globo, 8 de abril de 2005, nos faz lembrar que, mesmo aqui e agora, ser cristão já tem vantagens. O que você vai ganhar? A pergunta de Pedro, né? Senhor, larguei tudo para te seguir. Não foi o que Pedro perguntou aqui, ó? Aqui, ó. Deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa nós vamos ter, Senhor? Nós teremos a vida eterna. Quer dizer, eu costumo dizer que a gente até usa a expressão errada. Nós já temos a vida eterna. O máximo que o Satanás pode fazer conosco é nos mandar para o cemitério. Mas a vida eterna já está garantida. Mas esta última transparência aqui, esse último slide, que eu queria que vocês assistissem comigo, diz assim, ó, o autor do artigo no jornal, ele termina de uma maneira muito interessante, porque ele diz assim, ó, eu não sei se a fé remove mesmo montanhas, mas há ampla evidência empírica mostrando que religião e fé ajudam a viver mais e melhor e morrer em paz. Como ele não tem a cosmovisão bíblico-cristã, ele esqueceu só de colocar um item aí. Viver mais, melhor, morrer em paz e ressuscitar para a vida eterna. Porque ainda tem isso. Mas, na verdade, irmãos, nós que cremos, nós que temos fé, nós que nos agarramos ao Senhor Jesus, nós que buscamos essa religiosidade, buscamos estar mais semelhante a Jesus e caminhar com Ele, essa transformação, mesmo aqui na terra, aqui agora nós temos vantagem, irmãos. E essas vantagens a ciência está descobrindo, mas você descobriu? Você percebe? Sabe, irmãos, às vezes uma coisa parece boba, simples, mas eu queria que você pensasse. Uma pessoa que, por exemplo, vai lá no mandamento que diz que a gente não deve adulterar e que ele é fiel à sua esposa. Eu costumo sempre dar essa ilustração, que ela é muito clara. Mas pense comigo, irmãos. Se eu sou fiel a Joyce, com quem estou casado há 22 anos, e só tenho relacionamento sexual com a Joyce, e a Joyce é fiel a mim, e só tem relacionamento sexual comigo, dentro do matrimônio, como que eu e ela teremos, por exemplo, AIDS? Não tem como pegar AIDS, irmãos. Estamos protegidos. Esta é uma grande vantagem, por exemplo. Entre outras, a proteção de Deus. Quando a gente segue a vontade de Deus, nós estamos sendo protegidos. E nesta manhã, eu quero lembrar com vocês, o pastor Morris Venden, ele tem esse livrinho que já saiu fora, não está sendo mais editado, mas você consegue encontrar em alguns sebos, né? Estante virtual e outros mais. Mas esse livrinho é maravilhoso, irmão. Foi o primeiro livro que eu li dele. Como Conhecer a Deus, um Plano de 5 Dias. É um livrinho pequeno, livro de bolso. E eu quero terminar fazendo essa reflexão com vocês. Neste livro, o pastor conta a história de que um dia ele foi estudar numa faculdade, numa universidade, onde a maioria das pessoas, ele já tinha se formado como pastor, já estava no ministério há muito tempo, e foi fazer uma outra graduação. E ele foi numa faculdade lá nos Estados Unidos, onde a maioria esmagadora, 99% das pessoas lá, eram pessoas que não acreditavam em Deus, eram ateus. E um dia um amigo dele chegou perto dele e falou assim, o pastor Morris Venden, é o seguinte, eu quero que você me explique sobre Deus, eu quero que você me explique sobre religião, mas eu vou te fazer um desafio, você não pode usar a Bíblia, você tem que usar só o raciocínio lógico. Eu falo, poxa vida,
Como é que eu vou conversar? A base da minha religião é a Bíblia. E ele começou a pensar e tal, e um dia ele teve uma ideia. Ele criou uma história, uma parábola, e chegou perto do amigo dele e falou assim: eu vou te mostrar que ser cristão é uma coisa racional, é uma coisa lógica. Então vamos aqui, eu vou fazer uma proposta para você. Hipoteticamente, nesta hipótese que eu criei, nós vamos ter, a partir de hoje, você sendo ateu, não acreditando em Deus, na vida eterna, céu, nada disso, e eu tendo as minhas crenças de que há um novo céu, há uma nova terra, há esperança, há um novo mundo. Você tem 50% de estar certo na sua teoria, mas eu também tenho 50% de estar certo na minha, porque nós não temos como ir num laboratório e comprovar Deus não existe, e eu também não posso dizer num laboratório Deus existe. Então você tem 50% de estar certo e eu 50%, ok? Então vamos fazer o seguinte, e na nossa hipótese, a partir de hoje, eu e você temos mais 70 anos de vida, e no final desses 70 anos, nós vamos saber quem é que estava certo, você ou eu, tudo bem? Você vai viver a sua vida sem acreditar em Deus, bebendo, fumando, vivendo adoidado, os 70 anos que Deus te deu, e eu vou viver acreditando na palavra de Deus, sendo fiel à minha esposa, buscando guardar os 10 mandamentos, sendo um bom cidadão, sendo um bom pai, crendo em tudo que a Bíblia me ensina como verdade. No final, a gente vai descobrir. Bom, passou os 70 anos, você viveu dissolutamente, viveu do jeito que você quis, e agora é o grande dia da gente saber quem é que estava certo, você ou eu. Vamos partir do pressuposto que você estava certo, que a gente olha para o céu, não tem uma nuvem do tamanho de uma mão, Jesus não volta, a nova terra não existe, tudo isso que a Bíblia ensinou era uma grande mentira. Agora a grande pergunta é, o que eu terei perdido em viver como um bom cidadão, sendo um bom pai, um bom marido, sendo uma pessoa que procurou cuidar do seu corpo, viver de uma maneira sadia, e no final eu descobri que nada disso era verdade, que o céu não existe. O que eu perdi com isso? Nada. Agora vamos fazer o inverso. Terminou os 70 anos, a gente olha para o céu, Jesus está voltando, uma nuvem do tamanho de uma mão que vai crescendo, ladeado por anjos, e eu vou para o céu, vou viver a vida eterna. O que você terá perdido com isso? É muito mais lógico acreditar que o Senhor existe e que a terra será transformada, que nós vamos ter novos céus e nova terra, porque mesmo que isso não seja verdade, eu não estou perdendo nada em fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Muitas das vezes, tem gente fazendo essa troca, irmãos, trocando 70 anos pela eternidade. Que o Senhor faça-nos entender que nós estamos... Que o Senhor faça-nos entender que nós estamos vivendo esse tempo final. Que diremos diante dessas coisas? Vale a pena ser cristão? Sim, vale a pena ser cristão, irmão. Às vezes, você vai passar por dificuldades, você vai passar por privações, o Senhor está contigo, Jesus também passou por isso. Mas nesta terra, você tem muitas questões que a religião te traz que os ímpios não têm. Eu oro a Deus nesta manhã, para que Ele possa colocar no meu e no seu coração o desejo de cada dia mais, ser mais semelhante a Jesus e entregar a nossa vida a este Mestre Salvador para que Ele nos fortaleça no caminho até chegarmos a este lugar maravilhoso que tanto sonhamos. Você gostaria de estar lá? Você gostaria também de renovar a sua confiança, o seu pacto? Sabe, a pergunta de Pedro, ela deve ressoar na sua vida. Senhor, eu fiquei pensando, né? Porque Pedro ele diz assim, eu deixei tudo para te seguir. Então deixe tudo e siga o Senhor Jesus. E você será uma pessoa mais feliz do que você já tem sido. Eu quero orar com você e por você. Acho que nós temos o hino primeiro, é isso? E depois a oração? Então nós vamos cantar primeiro o hino final e depois eu volto para orar com você, para pedir a Deus que te dê essa capacidade, a mim e a você, de sermos mais fiéis a Ele.
Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Pai, nosso Salvador, nós te agradecemos pelo dom maravilhoso da vida eterna que Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Nós só estamos aguardando o dia de habitar no lar eterno, mas a vida eterna já começou. Obrigado, Jesus. Nós queremos também nesta manhã novamente entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós temos muitas lutas, é verdade. Estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas nós temos muitos motivos para louvar o Teu nome. A vida que temos, o ar que respiramos, o sol tão lindo nesse dia de sábado. Ó Senhor, que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, consigamos enxergar a nova terra enquanto peregrinamos aqui. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Eu te rogo, Jesus Cristo, nosso Salvador, em Teu nome. Amém e amém, Senhor.